Perfeito, gente? Estamos aqui começando mais uma aula online pelo aplicativo Zoom. Desejo a todos uma boa noite. Hoje nós vamos trabalhar com a revisão desse processo biomecânico dos membros superiores, onde nós vamos trabalhar principalmente a extremidade superior, vamos revisar a articulação do ombro, a articulação do cotovelo e também os segmentos do punho e mão, e entender quais são os movimentos, os músculos associados e tudo aquilo que está no decorrer de estudo desta disciplina, tá bom? Deste conteúdo. Então vamos lá prosseguir, vamos lá dar continuidade e vamos analisar o primeiro tipo de articulação que nós podemos ver nessa extremidade superior. Vamos lá começar. Fisiologia articular da extremidade superior. Olha só. Primeiro passo para a gente tentar entender isso aqui é nós vermos quais são as articulações que estão envolvidas aqui neste segmento. Tá? Esta ilustração aqui, ela está demonstrando as articulações que se encontram nessa porção do ombro, na porção superior do ombro. Então, perceba que a articulação mais visível que nós vemos à primeira vista é justamente esta daqui, ó, a articulação gleno-humeral. Ela é formada aqui pela cabeça do húmero, parte proximal do osso húmero, com a cavidade glenoide aqui do osso da escápula. Agora, existem outras articulações de maneira mais intrínseca, vamos assim dizer. Você tem aqui a articulação acromioclavicular, tá? Que é formada pela essa porção aqui da escápula, essa parte pontiaguda que nós chamamos de acrômio, e a parte distal da escápula, da clavícula, perdão. Tá? E aqui mais à frente, nós encontramos a articulação externo-clavicular. Essa articulação aqui, ela é formada aqui pelo manúbrio do externo, que é essa porção superior aqui deste osso externo, essa porção aqui superior, assim como a parte proximal da clavícula. A união dessas duas articulações forma o que nós chamamos de articulação externo-clavicular. Agora, a última articulação, que é a articulação que eu digo que é menos visível assim, nesse tipo de processo aqui, é justamente a articulação escápulo-torácica. Como é que essa articulação escápulo-torácica ela acontece? Ela é formada aqui pela escápula, pela essa borda anterior da escápula aqui, assim como pelas costelas, as partes posteriores das costelas aqui deste tronco. Então, você percebe que esta articulação aqui, a escápulo-torácica, ela é uma articulação um pouquinho diferente das demais. Porque perceba que a glenohumeral aqui, ela está em contato com o osso aqui, que é a escápula. A acromioclavicular, ela também está em contato com o osso aqui e apresenta união. Agora, perceba que essa articulação, a escápulo-torácica, ela não apresenta o quê? União entre os dois ossos. Essa escápula, ela apresenta apenas o quê? Ela vai apresentar movimentos de deslizes sobre as estruturas aqui, tá? Deste tronco. Então, você percebe que pelo fato dela realizar apenas movimentos de deslizes sobre articulações, é que nós chamamos essa articulação escápulo-torácica de articulação do tipo fisiológica, tá? E ela atua também, por exemplo, nos movimentos respiratórios. Toda vez que você infla o tronco, infla os pulmões, essa escápula é capaz de realizar aqui movimentos de elevação, ou seja, ela suspende e depois faz depressão, permitindo aqui que esses movimentos do tronco, do pulmão, perdão, eles sejam de forma mais coesos e mais tranquilos. Legal? Aqui neste lado está listado quais são os movimentos que se associam, tá, com essas articulações. Primeira articulação glenohumeral. Vamos ver quais são os movimentos que fazem parte desta articulação aqui, glenohumeral, tá bom? Olha só. Ela realiza flexão e extensão, a adução e abdução, a rotação interna e externa e também a adução horizontal e a abdução horizontal. Esses são os 4 movimentos que pertencem, tá, a essa articulação aqui glenohumeral. Gente, perceba aqui, a cabeça aqui, deste osso, que é o húmero, ele tem a sua cabeça o quê? Arredondada, Cabeça esférica, vamos assim dizer. Toda vez que você encontrar um osso no corpo humano, que ele tem um formato esférico, não se esqueça, este osso aqui, ele faz movimento em 3 eixos. Ele tem aqui grandes capacidades de amplitude articular. Ou seja, perceba aqui, que a glenohumeral ela faz tanto movimentos de flexão e extensão, ela faz adução e abdução,
rotação interna e externa, e também ela faz adução horizontal e abdução horizontal. Ela faz quatro tipos de movimentos, né, em torno de 4 eixos, vamos assim, em torno de 3 eixos, vamos assim dizer, tá? Isso aqui são os exemplos de movimentos que nós temos nessa glenomeral. Ah, Roberto, eu não sei o que é uma flexão, uma extensão, uma adução, uma abdução. Meu filho, é o seguinte, aqui nesta imagem eu não tenho, né, como te demonstrar isso aí, mas não tem problema, tá? Porque no teu livro-texto, ele te mostra lá os movimentos associados a essa flexão, extensão, abdução e adução, tá bom? O que acontece? Você tem que trabalhar isso aqui de forma mais específica em casa, né? De forma a detalhar esses movimentos, entendê-los e gravar eles, tá? Porque isso é muito importante, você vai precisar disso aqui para o resto da sua vida, tá bom? Quem tiver dificuldade também em associar no livro-texto, tá bom? Pede depois os vídeos que eu tenho disponível para vocês entenderem esses movimentos aqui intrínsecos nessa articulação, tá bom? Agora aqui, ó, na articulação externo-clavicular, bem aqui, ó, entre o externo e a clavícula, tá? O que acontece? Quais são os movimentos que essa clavícula ela é capaz de fazer? Ela faz aqui, ó, elevação e depressão, protração e retração e a rotação anterior e posterior. Esta clavícula aqui, ó, esta clavícula, este osso aqui, ó, nesta articulação, ela tende aqui, ela é capaz de subir e descer, ou seja, ela é capaz de fazer movimentos de elevação e depressão. E esses movimentos de elevação e depressão aqui nessa articulação, eles acontecem principalmente quando este ombro aqui, ó, ele está em 90 graus de abdução. Toda vez que essa articulação ela chegar aqui, este ombro ele for colocado nesta posição aqui, ó, as mãos na linha do ombro, quer dizer que não há, perceba que toda vez que você coloca este ombro, né, na mesma posição que a mão, perceba que este ossinho aqui, ele vai bater neste osso aqui, que é do acrômio, nesse encaixe do acrômio. Então, para você conseguir elevar ainda mais, né, esse braço para níveis superiores aqui, passando de 90 graus, você precisa que esta clavícula ela se movimente para cima, ela realize um movimento de elevação para poder que este ombro consiga prosseguir o seu caminho bacana, né? E conseguir terminar o seu movimento com grande amplitude articular, tá bom? Então perceba que quase todos os movimentos aqui que acontecem na glenomeral, eles vão apresentar interferências aqui neste tipo de articulação externo-clavicular. E também vão apresentar interferências também na articulação escápulo-torácica, tá? Elevação e depressão, protração e retração, rotação anterior e posterior, são 3 tipos de movimentos que você consegue associar nessa articulação aqui, tá bom? E aqui embaixo, tá, você tem a articulação acrômio-clavicular, que está te ilustrando aqui, tá? É essa articulação aqui. Essa articulação também ela é capaz de fazer elevação e depressão, adução e abdução e rotação para cima e para baixo, tá bom? Continuando aqui nossa análise, tá? Aí é importante que a gente saliente agora quais são as características, né, dessa articulação glenomeral. Com certeza nós vamos dar ênfase aqui nessa articulação porque você sabe que é a mais visível e o que a mais a gente usa, né, na musculação, no treinamento, nos esportes e assim por diante, tá bom? Então você percebe que esta articulação aqui, olha só, perceba que a cabeça do úmero, ela tem uma área muito grande, muito extensa. E a cavidade glenóide, que é a cavidade que tem lá na escápula, que vai servir de local de ancoragem desse osso aqui, perceba que a sua área, ela apresenta, né, menor área para poder garantir estabilidade articular aqui nesta porção. Então, o ombro ele tem essa característica instável devido a essa cavidade glenóide aqui, ela tem a sua área pequena e não garantiu um encaixe, vamos assim dizer, mais estável nas articulações. Não vou dizer perfeito, mas garantiu um encaixe estável nessa articulação. É por isso que as lesões no ombro são muito comuns, né? Por causa dessa característica instável e também desse profundo aqui, ó, afastamento aqui, ó, dos segmentos, tá, interiores de suas articulações. Perceba que há um espaço aqui muito grande entre esses dois ossos e que garante uma estabilidade muito grande e é associado com muitos tipos de lesão. Isso aqui, tá, gente? Essa seta aqui ele está te mostrando a cavidade sinovial, esta cavidade aqui onde vai ter uma grande quantidade de líquido sinovial, né? E aqui a membrana sinovial, que é a membrana que vai, né, estimular a síntese desse líquido sinovial. Agora, o importante para você detectar aqui é justamente o espaço que existe entre essas articulações aqui, ó. Não tem muita estabilidade.
Se a gente for comparar mais na frente lá com a articulação do cotovelo, você vai perceber a diferença de estabilidade que existe entre essas duas articulações, tá bom? Galera, continuando aqui, depois que você entende, né, essa questão da estabilidade do ombro, que é muito importante, agora nós vamos entrar numa parte bacana, que é justamente entender quais são os músculos, né, que estão associados à ativação no decorrer dos movimentos. Cada tipo de movimento, a flexão, a extensão, a abdução e a adução, elas vão, né, necessitar a ajuda, né, o arranjo dos grupamentos musculares para a gente poder conseguir executar esses movimentos de uma maneira perfeita, tá bom? Então, nós começamos essa análise aqui justamente com o músculo peitoral maior, tá? Quem é o músculo? Primeiro vamos identificar aqui nesta imagem quem é o músculo peitoral maior. Este músculo aqui, ó, que se origina aqui no externo e tem a sua inserção lá no osso do úmero, tá? Esse aqui é o músculo peitoral maior, tá? Perceba que a característica desse músculo aqui é largo, né? As suas fibras aqui, o seu comprimento de músculo é semelhante à sua largura, músculo muito largo. E geralmente os músculos largos eles estão associados principalmente, né, a movimentos intensos e de força, tá bom? Então, você percebe que, olha só, quais são os movimentos que estão associados aqui com, né, esse peitoral maior? Olha só, a flexão do ombro e a adução são os dois movimentos que necessitam, né, dessa ativação do peitoral maior para poder acontecer. Então, vamos lá entender mais ou menos como é que acontece esse movimento aqui. Olha só. Tá? Suponha aqui, né, que você sabe que a origem, suponha não, você sabe que a origem do peitoral maior ela é external, né, no osso externo, e a sua inserção ela se insere lá na porção do úmero. Tá? Então, o que acontece? O que é uma abdução? Né? A abdução é um movimento de afastamento deste deltóide para o lado do corpo, ou seja, esse braço ele vai abrir lateralmente aqui para este lado. E o movimento de adução é um movimento que, a partir da flexão, da abdução, existe o retorno do braço para a posição inicial. Então, tendo como princípio que os músculos eles só se contraem na direção da sua origem e não o contrário, então, olha só, quando eu realizo a abdução, eu percebo que esse meu músculo aqui, ó, do peitoral maior, ele faz o quê? Ele alonga, ele precisa alongar para permitir o movimento. Agora, para ele realizar a adução aqui, ó, a contração dele vai estar associada principalmente à adução, que é o movimento de retorno para a posição inicial. Perceba só, justamente, tente sempre associar a questão da origem e inserção dos músculos para você entender esses movimentos. Vamos lá. A origem do músculo peitoral maior, ela é external. A inserção, né, ela é aqui na parte do úmero. Então, perceba aqui, o músculo ele só se contrai na direção da sua origem. Então, a contração muscular, ela vai acontecer neste sentido aqui, daqui para cá, e não o contrário. Isso não quer dizer que esse músculo ele não possa se alongar. Ele pode se alongar sim, para permitir movimentos, como por exemplo, para executar o movimento de afastamento lateral do ombro, este músculo peitoral maior ele vai precisar o quê? Alongar para permitir o movimento. Agora, para realizar a adução, que é o movimento de retorno dessa mão aqui, ó, deste braço, para a posição inicial aqui, você precisa que essas fibras do peitoral elas se contraem, elas retornem para a posição inicial. Então, perceba que o músculo peitoral maior, ele é um músculo que está associado aqui à flexão do ombro e também à adução e adução horizontal dele. O movimento de flexão é o deslocamento anterior do braço. É quando esse braço aqui ele vai para frente aqui, ó, tá? E toda vez que você coloca este braço para frente do tronco, o que acontece? As fibras do peitoral maior elas vão se contrair. E é esse movimento de contração que caracteriza que esse músculo aqui, o peitoral maior, assim como o deltóide anterior, eles são dois músculos que estão associados à flexão do ombro, tá bom? E também à adução horizontal e adução vertical deste segmento aqui. Prosseguindo aqui, gente, nós vamos para o segundo músculo estabilizador ativo que participa dos movimentos do ombro, tá? Que é o músculo latíssimo do dorso, tá? É este músculo que está bem aqui, tá? A ação do músculo latíssimo do dorso, ela tem a ação contrária, né, a justamente a ação do peitoral maior. Então, o músculo latíssimo do dorso e o peitoral maior, eles são músculos antagonistas. E quando um contrai, o outro ele tem que relaxar, né? Para acontecer o movimento, esse movimento acontecer de uma maneira mais equilibrada, vamos assim dizer.
né? Então, perceba lá, ó, se o músculo peitoral maior, ele faz a adução e ele flexiona o ombro, o músculo latíssimo do dorso aqui, ó, ele tem a sua origem aqui na coluna vertebral e a inserção aqui na porção, tá, do deltóide, da escápula, vamos assim dizer. Então, toda vez que esse músculo aqui, ele se contrair, perceba que o movimento que vai fazer a contração desse músculo é justamente aqui, o movimento de flexão. É quando este ombro, de extensão, perdão, do ombro, que é quando este ombro ele vai para trás. Então, qualquer movimento do ombro que for para trás, ele automaticamente aqui ele vai necessitar de uma atuação do músculo latíssimo do dorso. Mas também ele está relacionado aqui ao movimento de adução do ombro, tá bom? Mas a principal ação desse músculo latíssimo do dorso, tá, gente? É justamente aqui, ó, realizar a extensão deste segmento. A extensão do ombro está relacionada ao músculo latíssimo do dorso, tá bom? Ele também realiza aqui a adução e roda medialmente o ombro. Galera, vamos prosseguir aqui, tá? Vamos lá para o terceiro músculo que está envolvido nesta extremidade aí, tá bom? Olha só, você tem aqui o músculo deltóide. O músculo deltóide é este músculo aqui, que está nessa porção, tá bom? E você percebe que, olha só como este músculo é grande, né? E ele apresenta um encaixe aqui nessa articulação do ombro. O músculo deltóide, ele é o principal músculo relacionado aos movimentos do ombro, tá, gente? Com certeza. Por quê? Fazer todos os movimentos, aliás, ó, flexão, adução, abdução, abdução horizontal, extensão, todos esses movimentos que o ombro, né, realiza a partir da glenohumeral são, né, determinados por esse músculo, pelo deltóide. Então, você percebe que o músculo deltóide, ele com certeza, ele é o motor primário de todos os movimentos que acontecem no ombro. Então, por exemplo, se eu levantar meu ombro lateralmente, eu tenho que o músculo deltóide ele faz essa ativação, né, principal, juntamente com a ação conjunta de outro músculo. Tá? Então, você percebe que este músculo deltóide ele é o principal acionista, né, do movimento, tá bom? Dos músculos do ombro. Então, olha só quais são os movimentos que esse músculo realiza. Ele faz flexão, né? Ele faz adução horizontal, a abdução e abdução horizontal e a extensão do ombro. Olha só, quase todos flexão e extensão. Flexão e extensão, adução e abdução. E abdução horizontal são todos movimentos relacionados aqui ao músculo deltóide. Tá? Agora, galera, o importante é justamente a gente trabalhar aqui, né, com este complexo aqui que nós chamamos de manguito rotador. Tá? Por que o manguito rotador? Gente, a principal função dele aqui ó, é gerar a estabilização do ombro. Quase todos os movimentos de estabilização, né, quase todos os movimentos que acontecem no ombro, eles vão necessitar de determinada estabilização. E estes conjuntos de músculos aqui, ó, que ficam de forma mais profunda, né, na escápula, eles são músculos que garantem estabilidade justamente em movimentos complexos do ombro, tá bom? Agora, a principal ação desse músculo aqui, do manguito rotador, né, é justamente garantir aqui a rotação interna e externa, tá, do ombro. Ou seja, ele atua aqui, ó, estabilizando os movimentos do ombro. Aqui está o exemplo do que significa o complexo do manguito rotador. Vamos lá devagarzinho para eu te explicar isso aqui, tá? O manguito rotador, gente, é o complexo de 4 músculos aqui, ó, que estão revestindo anteriormente e posteriormente aqui esta escápula, tá bom? Este músculo que fica lá posteriormente ao tronco. Então, você percebe aqui, ó, quais são os músculos que fazem parte desse manguito rotador. Você tem um músculo subescapular, tá? Ele fica aqui, ó, na parte anterior da escápula, tá bom? Você tem um músculo supraespinhoso, tá? Por que supraespinhoso? Porque esta linha aqui, ó, do osso da escápula, ela é chamada, tá, de... até me esqueci o nome agora dessa linha aqui, tá? Mas, desculpa, é espinha da escápula. Olha só, tenho até esquecido. Esta linha aqui, ela é chamada de espinha da escápula. E por conta desse músculo aqui, que é o músculo que está acima desta linha da escápula, né? Aí nós chamamos ele de supraespinhoso, porque ele está acima da espinha da escápula, tá bom? Aqui neste lado aqui, na parte posterior, você tem aqui o músculo infraespinhoso, ou seja, ele está embaixo aqui ó, da espinha da escápula,
tá? E o músculo redondo menor, que está aqui bem embaixo desse infraespinhoso, tá? De forma mais profunda, vamos assim dizer, tá bom? Então, esses músculos aqui, eles são principais estabilizadores dos movimentos do ombro. A principal ação dele é rotação interna e rotação externa, mas eles atuam estabilizando aqui os movimentos de abdução horizontal e rotação lateral do ombro. Qualquer movimento que você realize no ombro, seja de abdução, de adução, de flexão, de extensão, todos esses movimentos necessitam da estabilização deste manguito rotador, tá? Deste complexo, desse conjunto de músculos aí. Legal? Depois que a gente entende quais são os músculos que estão ativos, né, nós caímos aqui nesta porção, nesta parte do conteúdo, onde nós vamos entender, né, algumas estruturas que atuam aqui, ó, distribuindo forças e diminuem os atritos nas articulações. O que acontece? Quais são essas articulações, né, que existem nesse sentido aí? Desculpa, as estruturas que atuam distribuindo forças e diminuindo atrito aqui nesse sentido. Olha só. Você tem esta estrutura aqui que nós chamamos de bursa, tá? Nós comentamos bastante sobre essa bursa na aula passada, tá? Essa bursa, lembre que ela é um disco de fibrocartilagem, tá? Semelhante a uma borracha, e ela evita que justamente aqui, ó, este ossinho que é o húmero, toda vez que ele realize movimentos aqui de grande amplitude articular, principalmente, né, abdução acima dos 90 graus, ela evita que este osso ele entre em contato direto aqui com o acrômio. E com isso, né, ocorra desgaste articular entre esses dois ossinhos aqui. Então, perceba que essa bursa, né, ela atua aqui na linha da subdeltoide, né, e também na linha subacromial, abaixo do acrômio e aqui abaixo, né, do deltoide, vamos assim dizer. A principal ação dessa bursa é justamente você evitar, né, atritos grandes nessas articulações. Tá bom? Nessa articulação aqui. Toda vez que você executa movimentos excessivos, você inflama essa bursa e você tem a origem, né, de uma patologia, de uma inflamação que nós chamamos de bursite. Nós comentamos bastante isso aqui também na aula passada, tá, gente? Olha só, quais são as lesões comuns no ombro, né? Você tem aqui, ó, a síndrome do impacto do manguito rotador, ou seja, aquele manguito rotador, que é o músculo que está lá revestindo, né, mais profundamente os músculos do deltoide, vamos assim dizer, eles acabam, né, sofrendo algum grau de inflamação muito grande, principalmente os seus tendões. Então, olha só, perceba que grandes compressões repetitivas, né, exemplo, esportes que trabalham com grandes repetições de membros superiores, por exemplo, voleibol, tênis, onde você há uma exigência muito grande de rotação, né, deste ombro para executar os movimentos, você percebe que existem contrações, né, muito repetitivas e com esforço muito elevado, um alto volume, né, de treinamento nesta articulação. Então é importante que a gente esteja ligada, né, que toda vez que nós levamos o estresse além da capacidade deste tendão ou desta bursa, né, nós acabamos inflamando estas estruturas aqui, estes tendões e esta bursa. E nós causamos, né, dois processos. O primeiro é a tendinite muscular, a inflamação do músculo em si, gerada por grandes contrações repetitivas, ou então a inflamação da bursa, né? A bursite, que é a inflamação daquela bolsa, da bolsa lá, de fibrocartilagem, que fica logo acima do ombro lá, permitindo e impedindo, né, atritos entre o acrômio e o ombro. E o húmero, perdão. Exemplos de esportes que estão associados a esse tipo de lesão aqui, ó. Você tem a natação. Natação envolve grandes movimentos repetitivos de membro superior e também movimentos de arremessos, né? Por exemplo, lançamento de dardos, qualquer esporte que envolva grandes contrações repetitivas, movimentos repetitivos na linha do ombro, você pode ter certeza que esses atletas com certeza apresentam algum tipo de dor aqui, ó, muscular, tendinite muscular e bursite. O risco, a associação do risco, né, é muito grande e com certeza esses indivíduos eles vão apresentar grandes lesões nessas articulações, tá bom? Agora, continuando aqui o decorrer da nossa aula, gente, tá? Nós vamos trabalhar com a estrutura do cotovelo. Nós vimos na estrutura do ombro, quais são as estruturas que fazem parte e tudo mais. Agora nós vamos trabalhar com a estrutura do cotovelo. Gente,
Agora, essa estrutura do cotovelo, eu queria que você olhasse muito bem para ela e percebesse a diferença que existe aqui, ó, entre a articulação do ombro. Olha só, perceba que as estruturas articulares aqui, ó, elas apresentam quase que encaixe perfeito aqui, ó. Este rádio apresenta encaixe aqui, ó, nessa una. Essa una aqui, ela apresenta encaixe aqui, ó, nessa articulação. Perceba aqui, ó, tudo isso aqui está de forma mais estável. Então, o risco de lesão nessa articulação ele é menor comparado à articulação do ombro, devido às estruturas articulares estarem mais estáveis, vamos assim dizer, né? Então, vamos lá. Para a gente entender esse tipo de articulação aí, vamos ver quais são, né, as articulações que estão envolvidas aqui. Olha só. Você tem o primeiro tipo de articulação aqui, ó, a húmero radial, ou seja, entre o osso húmero e o osso rádio, tá? Você tem também aqui, ó, a húmero ulnar, ou seja, entre o húmero e a una, tá bom? E você tem também aqui a articulação rádio ulnar, entre o osso rádio e o osso una, tá bom? Esse aqui, essas setas estão te mostrando quais são as cartilagens que estão envolvidas aqui entre essas articulações, tá? A cartilagem húmero-ulnar, que é o revestimento da extremidade do osso do húmero, e as cartilagens húmero-radial e a rádio-ulnar aqui neste sentido. Tá? Então, vamos lá continuar a nossa análise. Tá? Os ligamentos. Isso aqui é muito importante, tá, galera? Porque você vai perceber que esses ligamentos que existem nessa articulação deste cotovelo, eles atuam aqui, ó, principalmente como estabilizadores passivos. O que são os estabilizadores? Eles evitam, né, movimentos fora do eixo deste cotovelo. O cotovelo, basicamente, ele faz movimentos de flexão e extensão, tá? E supinação e pronação. Contudo, se não existisse aqui esses ligamentos para garantir a estabilidade articular deste segmento aqui, ó, poderiam existir aqui movimentos de varo excessivo do cotovelo ou movimentos em vago também. Este tipo de ligamento aqui é o colateral radial, este bem daqui, tá? O que acontece? Ele é um ligamento muito importante porque ele evita que durante a flexão do ombro, a flexão do cotovelo, né? Que é o movimento onde esse antebraço ele vai flexionar e garantir aqui a proximidade com este osso do húmero. O que acontece? Ele evita o deslocamento lateral deste osso aqui, garantindo maior estabilidade para esta articulação. É por isso que ele fala aqui, evita movimentos de varo. Ele evita movimentos fora do eixo, tá? do movimento natural aqui desta articulação. Agora, o ligamento anular é justamente aqui entre o ligamento que une aqui a una e o rádio. E ela evita a separação entre o rádio e a una lá, para que ela consiga executar os movimentos de pronação e supinação de forma mais estável, vamos assim dizer. Vamos entender quais são os músculos estabilizadores, né, que atuam nesse segmento do braço, tá, do cotovelo. Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, o músculo bíceps braquial. Gente, esse aqui é o músculo bíceps braquial, tá? Esta é a anatomia do músculo bíceps braquial. Perceba que o músculo bíceps braquial, a sua origem aqui, ó, ele apresenta uma origem na articulação do húmero, no húmero, perdão, e a outra origem, ela está bem aqui, ó, bem aqui na fossa do acrômio. Então, você percebe que este músculo ele apresenta duas origens, e é por isso que o nome dele é bíceps. Duas origens, tá, de músculo. Além dessas duas origens, a sua inserção aqui, ela se apresenta cruzando, né, a articulação do cotovelo. Então, ela vai se encaixar mais ou menos aqui perto do rádio. Então, basicamente, lembra lá, o músculo ele só se contrai na direção da sua origem. Então, nesse sentido, o músculo bíceps braquial ele vai atuar principalmente aqui, ó, realizando a flexão do cotovelo, tá? O movimento de flexão, e a supinação do cotovelo. Esses são dois movimentos que se associam com este músculo aqui, o bíceps braquial, músculo da parte anterior do cotovelo, tá bom? E aqui, ó, nós temos o músculo tríceps braquial, tá? A principal ação desse músculo tríceps braquial é justamente ele vai fazer a extensão do cotovelo. Toda vez que esse cotovelo ele flexionar, né, o movimento de retorno para a posição inicial é que nós chamamos de extensão. E que o músculo responsável por essa extensão vai ser este músculo aqui, que está na parte posterior
tá? Do braço, tá? É o músculo tríceps braquial. O nome dele é tríceps porque ele apresenta 3 cabeças de origem, tá bom? Aqui a gente só consegue ver 2, mas você percebe que a primeira cabeça de origem do húmero, do tríceps, ele está aqui, ó, nesta parte do húmero, e a segunda ela vai lá para a escápula, olha lá, cruzando a articulação do cotovelo. Então, você vai perceber que esta cabeça longa do tríceps, ela vai participar tanto de movimentos do cotovelo, assim como de movimentos aqui do ombro, tá? A principal ação do músculo tríceps braquial é fazer a extensão do cotovelo. As lesões comuns associadas a essa articulação, olha só, são justamente as lesões por excesso de uso, tá? Você tem aqui, ó, os tendões musculares, né? A inflamação dos tendões musculares que leva ao que nós chamamos de tendinite. E nós temos também esse processo aqui, esta patologia que nós chamamos de epicondilite, tá? Toda vez que você escutar o termo it, quer dizer inflamação, né?